Olá, meus amigos, que Deus abençoe a sua vida, seus caminhos. Olha, eu refletindo aqui sobre a palavra de Deus, a palavra segundo a Bíblia, ela diz assim: pensar nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Não no, não dizer que a pessoa deve ignorar literalmente o que ela faz aqui e viver em um monte, viver, sabe, trancado em um lugar, viver, enfim, com a cara para a parede, nada disso. A gente não deve esquecer que o Senhor Jesus disse assim em relação aos seus discípulos, de meio a todo aquele povo, em meio a toda aquela multidão, ele separou os discípulos e rogou a Deus, Pai, que não os tirasse do mundo, mas que os livrasse do mal. Então existe algo aí que é muito pior do que essa, ou melhor, a consequência de todas essas coisas, o que está por trás de todas essas consequências que a gente vê aí hoje em dia, é exatamente esse mal. Exatamente esse mal. Mas o que a gente quer frisar aqui hoje é o seguinte: no livro de Êxodo, existe aqui os 10 mandamentos, onde a palavra inicia. Ó. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí se inicia o, os mandamentos, aqui está os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e os que guardam os meus mandamentos. E aqui você vê que após Deus retirar o povo do Egito, que veio essas ordenanças. Após a remoção do Egito, o Egito simboliza literalmente a escravidão. A escravidão. O Egito simboliza a opressão. O Egito simboliza a depressão. O Egito simboliza a pessoa que tem vontade de sumir. O Egito simboliza todas essas coisas. A pessoa angustiada, a pessoa, ela é uma pessoa carregada literalmente, é uma pessoa desgostosa da vida. Tudo isso simboliza o Egito. Tudo isso simboliza o Egito. E, e aqui, o que isso aqui também nos revela? O mais importante que tem uma grande leva de pessoas que não se atenta a isso. Quando é que ela é removida do Egito? Por um exemplo aqui, Deus enviou um libertador chamado Moisés. Através de Moisés, que Deus enviou ali para ser o mediador, Deus falava, Moisés ia e dava o recado a Faraó. E você acompanhando aqui as escrituras, você percebe que Moisés ele não passava de um instrumento. E hoje isso não é diferente. Hoje isso não é diferente. Claro que, pelo menos por enquanto,
Você não vai ver essas pragas de gafanhoto e etc. Fogo do céu ali. Mas como que acontece essa libertação? Isso, na verdade, é maldição, né? Mas como que acontece essa libertação do Egito? Através de uma oração, através ali de propósitos, de fé, uma pessoa jejuando, orando por você, um anjo intercessor. Essa libertação, ela vem até a vida daquele que crê. Não importa a situação que ela se encontre. Ela é livre do Egito. Ela é liberta do Egito. Porém, algo que a gente deve se atentar. Quando a pessoa ela sai desse Egito, dessa servidão, seja vício em qualquer coisa, vício em pornografia, vício em bebidas, seja lá qual for, quando ela sai, é muito importante ela se atentar aqui, ó, o que diz logo na sequência, para que ela não venha retornar ao Egito. Quer dizer, diz assim, ó, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, você não colocar nada entre você e o Criador. Você não deixar nada ficar ali como contaminando a sua fé. Você não deixar que nada venha impedir a sua comunhão com esse Deus. Vou falar um pouco aqui da minha experiência. Quando eu cheguei na igreja, eu sabia muito bem o que representava esse Egito aqui. Viciado, depressivo, como eu posso dizer, oprimido. Tudo isso me acontecia. Desejo de suicídio, vontade de sumir, fraco, vazio, tudo isso. Quer dizer, vivia no Egito. Faraó, ele representa o diabo, né? Todo mundo sabe disso. E onde que houve essa mudança? Deus enviou o libertador. O povo não via Deus, mas eles viam Moisés. E Deus deixou claro que ele falava por intermédio de Moisés. E hoje, nos nossos dias, que você sabe que teve ali a manifestação do Deus Pai, manifestação do Deus Filho, e hoje a manifestação do Deus Espírito Santo. E a palavra diz que aquele que crê, o Senhor Jesus disse, aquele que crê em mim farão as obras que eu faço e maiores farão, porque eu irei para o Pai. E você vê nas Escrituras o Senhor Jesus curando enfermos, expulsando demônios, multiplicando pães, peixes e assim vai. Hoje, essa obra ela é realizada pelo Espírito Santo. Você não vai ver a Deus. A gente não vai ver a Deus assim. Mas você vê o fruto, você vê o dedo de Deus ali trabalhando. Então, hoje, quando você recebe essa libertação, quando, assim como Deus com mão forte tirou o povo do Egito, ele também com mão forte, ele arranca a pessoa desse lamaçal, desse sofrimento, desse tormento, com mão forte. Mas onde a gente deve observar que consiste a verdadeira libertação? A gente observar aqui a palavra. A gente observar aqui
os mandamentos, examinar as Escrituras, andar de acordo com a lei de Deus. Tem a lei dos homens? Sim, obviamente. Mas se você se atenta, a lei de Deus no tocante à organização civil, a andar honestamente, a você cumprir com as suas obrigações, ela não fere a lei dos homens. Ela não fere. Mas no tocante à tua vida particular, aí ela traz consigo integridade. Ela traz consigo você ser uma pessoa direita, honesta. Você ser uma pessoa fiel, uma pessoa de caráter. Então, você percebe que ela convida o ser humano no individual a mudar a sua maneira de ser. Então, eu gostaria de pegar esse gancho e vir aqui, onde diz assim, sobre o maior mandamento. Diz assim, no livro de Marcos 12, versículo 29. O primeiro de todos os mandamentos, Jesus lhe respondeu, ele disse, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Ou seja, aqui é onde a gente começa a compreender que amar a Deus sobre todas as coisas é você de fato e de verdade renunciar a tudo aquilo que você aprendeu aí fora, que você sabe que não é de Deus. Quantas vezes numa rodinha de amizades você ouve alguém dizer assim, isso aí não é de Deus não, hein? E ali aquele risinho. Quer dizer, mas já parou para analisar isso? Porque não há brincadeira. Não há brincadeira. Está escrito que de Deus não se zomba. Você vê os jornais, os noticiários, você tem acesso aí na internet por um clique. Você vê que não é brincadeira. As pessoas adoecem de verdade, morrem de verdade, se matam de verdade. Quer dizer, será que você vai esperar chegar a tua vez para despertar? Quer dizer, a gente está numa fila. Eu me coloco aqui no balaio. A gente está numa fila. E a palavra deixa claro, há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu final é caminho de morte. Então não tem essa história de todos os caminhos levam a Deus. A gente tem algo que a gente pensa assim, isso nunca vai acontecer comigo. Só que aquele outro lá, ele também pensava assim. Então, a palavra nos chama ao arrependimento. Amar a Deus sobre todas as coisas é renunciar a tudo por causa da palavra dele. Renunciar. Aqui diz, quem ama pai, mãe mais do que a mim não é digno de mim. Renunciar a determinado relacionamento. Se determinado trabalho te leva a passar a perna nas pessoas. Renunciar à mentira. Renunciar ali todas essas coisas, a bebedeira. Você precisa fazer uma escolha. Você sabe que isso daí estão com os dias contados. Você sabe disso. Se você tem dentro de si fome, sede de justiça, uma vida nova, você precisa escolher se você vai seguir ao mundo ou se você vai seguir a Deus. Por isso que está escrito que não se pode servir a dois senhores. Porque vai chegar um dado momento que vai acabar as oportunidades. A palavra diz, se hoje ouvides a tua voz, não endureçais os vossos corações. Então vai chegar um momento que vai ter acabado a oportunidade. Hoje estamos debaixo da misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos. Mas se a pessoa morre
Se ela morre, não importa a razão, o motivo. Costumo dizer, um tiro, morrer a tiro, ou entalado com uma azeitona é a mesma morte. Mas a diferença é se a alma dessa pessoa está salva ou ela está condenada. Então, como que eu faço para ser salvo? Você precisa trabalhar. Você precisa se esforçar. Como que eu faço para ser condenado? Você não precisa fazer absolutamente nada. Só ficar de braços cruzados. Só, como diz, deixando a vida te levar. A vida, se essa aqui é a palavra adequada, né? Mas se você tem uma cabeça e você crê na palavra de Deus e às vezes tem vivido uma vida de aparência, você pode ter enchido a cara de ontem para hoje, pode estar aí, sabe, angustiado, depressivo, abatido. Saiba que você tem uma escolha. Se você aí agora tomar uma decisão, estabelecer um compromisso com Deus, buscar aí, largar as más amizades, certeza que tem jeito para você, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, seus caminhos. Forte abraço. Vou sair aqui que o vídeo já está aqui no limite. Boa noite.